Bom dia, gente. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa correção de hoje, de Matemática 2, páginas 166 e 167. A primeira questão diz o seguinte: calcule a medida da área do losango cujas diagonais medem 5 centímetros e 10 centímetros, 7 centímetros e 9 centímetros, 2,9 centímetros e 12 centímetros. Vamos para o item A. Primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a fórmula para calcular a área do losango, que é a área do losango é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, vamos lá. Diagonal maior, 10. Diagonal menor, 5. Então, 10 vezes 5 dividido por 2. 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2, 25. Então, a área do losango vai ser igual a 25 centímetros quadrados. No item B, a área do losango é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Diagonal maior, 9. Diagonal menor, 7. 9 vezes 7, dividido por 2. 9 vezes 7, 63. 63 dividido por 2, 31,5. Então, a área do losango vai ser 31,5 centímetros quadrados. Item C. Diagonal maior, 12. Diagonal menor, 9. Então, vai ficar 2,9. 12 vezes 2,9 dividido por 2. 12 vezes 2,9 dá 34,8, dividido por 2, dá 17,4 centímetros quadrados. Essa é a área do terceiro losango. Questão 2. Calcule o valor de x e determine a medida das diagonais de cada um dos losangos. Item A. Nós temos aqui, ó, um losango, nós temos a área do losango, nós temos uma das diagonais, que é a maior, e nós temos a outra diagonal, que é a menor, sendo que o valor está representado aqui por meio de uma expressão. E nós temos que descobrir qual é o valor desse x e, em seguida, determinar o valor dessa diagonal aqui, ok? Então, vamos lá. A área do losango, eu já sei que é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, vai ficar 6 vezes a diagonal menor, que é 3x menos 6 dividido por 2, igual à área. Ao invés de colocar a área aqui no início, eu coloquei já lá no final. Se você colocou aqui no início, não tem problema, vai dar o mesmo resultado. Então, 6 vezes 3x, 18x. 6 vezes menos 6 dá menos 36. E 9 vezes 2, 18. Aqui é 1, né? 1 vezes tudo isso aqui vai dar tudo isso que está aqui. Então, vai ficar 18x igual a 18 que está no segundo membro. Passa o 36 para o segundo membro, ele passa positivo, então mais 36. Fica 18x igual a 16 mais 36, que dá 54. X vai ser igual a 54 dividido por 18, x é igual a 3 centímetros. Encontramos o valor de x, agora a gente vai substituir na expressão e encontrar o valor da diagonal. Então, vai ficar 3 vezes o valor de x, que é 3, então 3 vezes 3, menos 6. 3 vezes 3 é 9, 9 menos 6 é 3. Então, a diagonal menor é 3 centímetros e a diagonal maior, que já estava aqui, né, é 6 centímetros. Encontramos, assim, o valor de x e o valor da diagonal. Vamos para o item B. No item B, eu tenho o mesmo sistema, né? Eu tenho a área, eu tenho uma das diagonais e aqui a outra das diagonais expressa como, né, por meio de uma expressão. Então, vamos lá aplicar. Essa é a diagonal. Então, peguei essa daqui primeiro, né? O livro pegou x, está para 3 mais 1. X sobre 3 mais 1, vezes a outra diagonal, vezes 4, dividido por 2, igual à área.
tá? Igual a 10. Você colocou aqui a área aqui no início, não tem problema, antes, né? A igualdade antes. Não resolvendo isso aqui. Quatro vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses, então, 4 vezes x. Então, aqui, ó, gente, ó, 4 vezes x, 4x, né? Então, repetiu 3, que é o 4, ele está multiplicando só o x. O denominador aqui dele é 1, então 1 vezes 3 é 3. 4 vezes 1, 4. Igual, aí multiplicando já em cruz aqui, ó, como aqui é 1, não vai alterar esse resultado. 2 vezes 10, que é 20. Então, vai ficar 4x sobre 3 mais 4 igual a 20. Então, eu vou passar o 4 para o segundo membro, então ele passa negativo. Então, vai ficar 4x sobre 3 igual a 20 menos 4. Então, vai ficar 4x sobre 3 igual a 20 menos 4, que é 16. Aqui, você poderia ter tirado também um MMC, caso você tenha feito assim. Eu resolvi fazer assim mesmo. Multiplicou em cruz novamente, vai ficar 4x igual a 3 vezes 16, que é 48. Então, x vai ser igual a 48, 4 passa dividindo por 4. X vai ser igual a 12 centímetros, tá? Então, esse foi passo a passo. Agora, vamos encontrar a nossa diagonal. Nossa diagonal é 4... nossa diagonal é x sobre 3, né? Então, x é 12, então fica 12 sobre 3 mais 1. 12 dividido por 3 é 4, 4 mais 1 é 5. Então, a nossa diagonal vai ser 5 centímetros, a nossa diagonal maior, e a nossa diagonal menor, 4 centímetros. Nós temos aqui o item C, onde nós temos a área, a diagonal, uma das diagonais, e aqui, ó, nós temos a metade da diagonal, ó. Esse pedacinho aqui é igual a esse, então, só tem esse pedacinho aqui. Isso quer dizer que esse pedacinho aqui que está faltando, ó, é do mesmo tamanho desse, 3x menos 9. Só que, para facilitar a nossa vida, é a mesma coisa que eu pegar esse valor aqui, 3x menos 9, e multiplicar por 2, não é isso? Então, eu vou fazer assim. Ah, tia, mas aí eu fiz somando 3x menos 9 mais 3x menos 9. Não tem problema, vai dar o mesmo resultado. Então, aplicando aqui na questão, eu vou ficar a área da diagonal, a área do losango é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, a área da diagonal, uma das diagonais é 2 vezes, né? 3x menos 9, vezes a outra diagonal, que é 5, dividido por 2, igual a área, que é 15. Multiplicando já em cruz, eu vou ficar com a seguinte forma. 2 que multiplica 3x e 2 que multiplica menos 9. 2 vezes 3x dá 6x, 2 vezes menos 9 dá menos 18. Multiplicado por 5 igual a 2 vezes 15, que dá 30. O 5 multiplica o 6x e o 5 multiplica o 18. 5 vezes 6x dá 30x e 5 vezes menos 18 dá menos 90, que é igual a 30. Então, vai ficar 30x igual a 30, que já está no segundo membro, passa o 90 para o segundo membro, que passa positivo. 30x vai ser igual a 30 mais 90, que dá 120. X é igual a 120 dividido por 30. Cancelando aqui os zeros, vai ficar 12 dividido por 3, que dá 4 centímetros. Encontrado o valor de x, a gente vai substituir para encontrar o valor da diagonal. Lembrando que é o quê? 2 vezes 3x menos 9. É o valor da diagonal completa. Vai ficar 2 vezes 3, no lugar do x eu coloco 4, menos 9. Então, vai ficar 2 vezes. Resolvo primeiro aqui o parênteses da multiplicação. 3 vezes 4, 12. Menos 9, fecho parênteses. Resolvo aqui o parênteses e a subtração. Então, vai ficar 2 vezes 12 menos 9, que dá 3. 2 vezes 3, 6. Então, uma das diagonais é 5 centímetros e a outra diagonal é 6 centímetros.
Vamos agora para a questão 3. Ele pede para a gente calcular a medida da área da região pintada de azul, sabendo que os lados dos quadrinhos da malha medem 0,5 centímetros. A gente vai calcular essa região aqui, ó, pintada de azul. Para isso, a gente vai ter que fazer algumas adições aqui à nossa figura. Primeira coisa, vamos calcular a medida dos lados, tá? Do retângulo formado, que forma aqui a figura com a área pintada de azul. Então, se cada quadrinho da malha mede 0,5 centímetros, a altura desse retângulo vai ser 5,5 centímetros. A base, né, vai ser 6 centímetros. A base você poderia ter colocado aqui embaixo também, eu coloquei lá em cima, tá? E agora, a gente vai nomear cada uma das figuras que estão sendo formadas aqui dentro, cada um desses polígonos. Eu tenho aqui um losango, eu chamei de 1, você poderia chamar de A, B, C, tá bom? Aqui eu tenho um triângulo, eu chamei de 2. Aqui eu tenho um outro losango, eu chamei de 3. Aqui eu tenho um trapézio, eu chamei de 4. Aqui eu tenho um paralelogramo e eu chamei de 5. Agora, a gente vai calcular as medidas utilizadas para fazer o cálculo da área dessas figuras. No caso aqui, a diagonal maior e a diagonal menor, que elas são iguais, vai dar 2 e 2 centímetros, tá? Aqui eu tenho a altura do triângulo, que dá 2 centímetros, e aqui eu tenho a base, que dá 2,5 centímetros. Aqui, novamente, eu tenho outro losango, diagonal maior, que é 2 centímetros, diagonal menor, que é 1 centímetro. Aqui eu tenho um trapézio, base maior 2, base menor 1 centímetro, altura, tá, gente? A altura é isso aqui, é a mesma coisa que isso, 1 centímetro. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa com o paralelogramo. A altura, 1,5 centímetros, a base, 1,5 centímetros também. Já que eu já encontrei todas as medidas, base, alturas e diagonais, eu vou aplicar na fórmula para calcular a área de cada uma dessas regiões que eu coloquei as medidas. Vou calcular a área desse quadradão maior, que é dentro dele que vai estar a área pintada, e vou calcular a área de cada um desses polígonos aqui. Por quê? Esses polígonos aqui, eles estão vazados, então dentro deles não tem uma área pintada de azul. Então, eu vou precisar calcular para eu poder retirar a área deles de dentro dessa figura aqui, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi o cálculo da área do retângulo. Você pode deixar por último se você preferir, tá bom? Então, a base é 6 e a altura é 5,5. Então, já substituindo, base 6, altura 5,5, 6 vezes 5,5 dá 33 centímetros quadrados. Vou colocar aqui. Pronto. Então, encontrei a área do retângulozão grande, onde compõe a parte, né, onde a parte pintada está dentro. Agora, eu vou encontrar a área dos polígonos que estão dentro desse retângulo, que são as áreas vazadas. Primeiro é o losango, diagonal maior vezes a menor dividido por 2. As duas diagonais são iguais, então 2 vezes 2, 4, 4 dividido por 2, 2 centímetros quadrados. Segunda figura é um triângulo, então base vezes altura dividido por 2. A base é 2,5, a altura é 2, 2,5 vezes 2 dá 5, 5 dividido por 2, 2,5 centímetros quadrados. Então, encontramos a área do triângulo. Vamos para polígono 3, que é a área de outro losango, diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Diagonal maior é 2, diagonal menor é 1, 2 vezes 1, 2, 2 dividido por 2, 1 centímetros quadrados. Vamos calcular o do quarto polígono, que é um trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior é 2, a base menor é 1 e a altura é 1, tá? Dividido por 2. 2 mais 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 2 é 1,5 centímetros quadrados. Agora, a gente vai calcular do polígono 5, que é um paralelogramo, que é base vezes a altura.
A base é 1,5 e a altura também é 1,5. 1,5 vezes 1,5 dá 2,5 centímetros quadrados. Encontramos todas as áreas que era nos permitidos encontrar. Agora, a gente vai pegar as áreas desses polígonos que estão dentro do retângulo e vamos somar. Polígono 1 mais polígono 2, mais polígono 3, mais 4, mais 5. Vai ficar 2 mais 2,5, mais 1, mais 1,5, mais 2,5, que dá 9,5 centímetros quadrados. Agora, eu vou pegar a área do retângulo grande e subtrair da área das figuras vazadas, que são essas aqui, tá? Que dá um total de 9,5 centímetros. Então, vai ficar 33 menos 9,5, que dá 23,5 centímetros quadrados. Então, a área azul, ela tem 23,5 centímetros quadrados. Vamos agora para a quarta questão, que diz o seguinte: as dimensões da bandeira do Brasil podem variar, mas sempre seguindo determinada proporção, que tem como referência sua largura. Observe as dimensões de uma bandeira do Brasil e calcule a medida da área da região amarelo e a área em verde. Sabendo que a área do círculo azul mede aproximadamente 0,39 metros quadrados. Então, nós temos que calcular essa área aqui, ó, amarela, e essa área verde. A área amarela, ela forma um losango e a área verde, ela forma um retângulo. A gente vai começar calculando logo a área amarela, tá bom? Então, observe, gente, que ele deu a área do círculo, né, ó, essa parte azul aqui, que tá dentro, em metros quadrados. E as medidas da nossa bandeira, elas estão em centímetros. Então, possivelmente não, será necessário vocês transformarem as medidas de centímetros, tá bom, para metros. Então, vamos lá. Essa parte aqui, representando a base do retângulo, ele é 200 centímetros. E eu quero descobrir a diagonal maior aqui desse losango. Então, a diagonal maior desse losango vai ser quem? Vai ser esses 200 centímetros, menos esses dois pedacinhos aqui do lado, que são 17 centímetros. Então, eu vou fazer 200 menos 17, menos 17. Quando eu fizer isso, vai ficar 166 centímetros. Aí, eu vou pegar esses 166 centímetros e vou transformar para metros, tá bom? Que é metros, tá, gente? Transformar para metros vai ser você voltar de centímetros para metros duas casas, né? Ó, uma, duas. Então, vai ficar 1,66 metros. E aqui do mesmo jeito, vai ficar 1,0,6 metros, que é a diagonal menor que a gente encontrou. Então, a diagonal menor vai ser quem? Vai ser todo esse tamanho aqui, que é 1,40 centímetros, 140 centímetros, menos esses dois pedacinhos da laterais, que são 17 e 17. Então, menos 17, menos 17, que dá 106 centímetros. Então, a gente já transformou também para metros. Tendo as minhas duas diagonais, a maior e a menor, agora eu vou aplicar na área para calcular, né, a área do losango, que vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, que é 1,66 vezes 1,06 dividido por 2. Realizando essa operação, a área vai ser igual a 0,8798 metros quadrados. Só que dentro desse losango, eu tenho aqui essa região azul, que é 0,39 metros quadrados. Então, vou ter que retirar, porque a área amarela é só essa daqui, né? Então, vou pegar a área que eu encontrei, que é 0,8798, menos 0,39, que dá 0,4898 metros quadrados. Então, a área da região amarela é essa daqui. Agora, eu vou encontrar a área da região verde. A área da região verde é esse retângulo aqui, né? Ela forma aqui um retângulo com essas vazões dentro. Então, eu vou transformar as medidas, que é 200, que é a base, e a altura, que é 140, para metros. Então, vai ficar 200 centímetros é igual a 2 metros, 140 centímetros é igual a 1,4 metro.
Então, substituindo na área do retângulo, base vezes altura, eu fico 1,4 vezes 2, que dá 2,8 metros quadrados. Agora, eu vou ter que tirar a área que representa, né, essa parte aqui, né, ó. Então, será menos 0,4898. Então, fazendo isso, né, já que a gente vai ter que tirar 0,39 depois, vale mais a pena a gente subtrair logo do total, né, que é esse daqui. Senão a gente vai subtrair desse e depois subtrair novamente por esse. Então, a gente já pode fazer daqui, né? Porque isso aqui representa toda essa parte que tá aqui dentro, tá? Então, fazendo isso, vai ficar 1,9202 metros quadrados. Eu encontrei, assim, a área verde. Então, a área amarela e a área verde. Vamos para a questão 5. O chão de uma sala que mede 6 metros de comprimento por 3,2 metros de largura será revestido com pisos quadrados, cada um composto por 2 losangos congruentes, como representado a seguir. Qual é a medida da área dos losangos em cada piso? Então, nós temos aqui um quadrado com esses 2 losangos congruentes. Congruentes quer dizer iguais. Então, as medidas de um serão as medidas do outro. Então, aqui nós temos a diagonal maior, que é igual ao lado do quadrado, que é 40 centímetros, e a diagonal menor, que é a metade, né, ó, a metade da base, que é 40. Então, a metade de 40 é 20 centímetros. Então, lembrando que são 2 losangos. Você pode fazer individualmente a área dos dois, mas são iguais, você pode pegar a área desse e multiplicar por 2, tá? Eu já coloquei aqui multiplicando por 2 no início, mas você pode fazer isso só no final. Se você fizer sem multiplicar aqui por 2, você multiplica no final, tá? Por 2. Mas eu já coloquei aqui multiplicando no início, tá? 2 vezes, né, que são 2 losangos, 40 vezes 20 dividido por 2. Aí eu cancelei aqui, ó, porque 2 dividido por 2 é 1, 40 vezes 20 é 800 centímetros quadrados. Então, eu encontrei a área dos 2 losangos. Aí, o item B. Qual é a quantidade de piso necessária para revestir o chão dessa sala? Então, nós vamos voltar para o enunciado da questão, né? Nós temos uma sala retangular com 6 metros. Nós vamos transformar para centímetros. E nós temos uma área de 3,2... Uma área não, tá, gente? Nós temos as dimensões, tá? De 6 metros, que representa 600 centímetros, e 3,2 metros, que representa 320 centímetros. Então, agora a gente vai substituir aqui na área do retângulo, encontrar, né, na fórmula da área do retângulo, encontrar a área. Vai ser 600, que é a base, vezes a altura 320, que dá 192 mil centímetros quadrados. Agora, a gente vai encontrar, né, a área do quadrado que vai ser colocado nesse piso. Então, vai ser a área do quadrado, o lado ao quadrado, que é 40 ao quadrado, que é 40 vezes 40, que dá 1.600. Então, a área do quadrado é 1.600. Agora, eu vou pegar a área dessa sala retangular e dividir pela área desse quadrado, porque os quadrados vão ser colocados dentro da sala, para ver quantos pisos desse eu vou necessitar. Então, vai ficar 192 mil dividido para 1.600, que dá igual a 120 pisos. Questão 6. Karina desenhou um losango com área que mede 49 centímetros quadrados e uma medida da diagonal maior de 14 centímetros. Determine a medida da diagonal menor desse losango. Então, eu quero encontrar a diagonal menor. Então, vou substituir na área do losango, diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Diagonal maior é 14, diagonal menor, que eu vou descobrir, dividido por 2, igual a área, que é 49. Multiplicando já em cruz, eu fico com essa divisão aqui, de multiplicar em cruz, mas aí eu resolvi fazer logo isso, né, ó. 14 é divisível por 2, né? Como 14 é divisível por 2, a gente já resolve logo isso aqui. 14 dividido por 2 dá 7D. Ah, tia, eu fiz multiplicando em cruz, vai dar o mesmo resultado, tá? Igual a 49. Então, D vai ser igual a 49 dividido por 7,
diagonal menor vai ser igual a 7 centímetros, tá? A diagonal menor é igual a 7 centímetros. Então, a gente finaliza assim a nossa correção. Ao finalizar a correção de vocês, envie fotos da correção para o meu privado. Beijos e até a próxima aula.